Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós somos da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial aqui do Rio de Janeiro, e estamos iniciando neste momento a nossa reflexão e um momento de oração pela tua e pela minha vida, porque a oração nos aproxima de Deus. Então eu quero já neste instante te dar as boas-vindas, desejar a você, onde quer que esteja, que a palavra do Senhor esteja entrando na tua casa, fazendo morada no teu coração e transformando a tua vida. Nesta noite eu quero meditar com você no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aqui nós temos uma condicional e o profeta Isaías recebe de Deus esta promessa que ele precisaria demonstrar, querer e ouvir a palavra de Deus. Assim fazendo, ele teria condições de comer o melhor desta terra. Eu quero meditar com você nesta noite sobre a nossa vontade. Qual é o segredo para que nós tenhamos a nossa vontade sendo coadunada com a vontade de Deus? Porque aqui neste texto nós observamos que a vontade de Deus é fazer com que o profeta, e não só o profeta, mas de uma forma específica, neste momento o profeta, e por extensão, todos nós, a vontade de Deus é nos abençoar. Entretanto, para que nós possamos usufruir 100% dos propósitos de Deus, nós precisamos seguir alguns princípios. E dentro destes princípios que estão aqui no texto, eu quero meditar com você. Tem vários princípios que nós poderíamos pegar aqui neste texto, mas eu quero meditar com você apenas 2 princípios. E quais são estes 2 princípios? O primeiro deles, a vontade de Deus, ela só acontecerá se todos quiserem o mesmo que Deus. Não tem como Deus querer realizar algo e o homem não quiser. Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Abra a tua Bíblia aí, em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 4. 1 Timóteo 2, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus, o nosso Salvador, é que todos encontrem a salvação, que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Entretanto, este desejo só será efetivado se todos os homens que Deus quer salvar entrarem no mesmo acordo, tiverem o mesmo desejo de Deus e querer também ser salvo. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo de número 5, abra aí a tua Bíblia, vamos meditar, vamos estudar o que a palavra diz em João. João no capítulo de número 5. João capítulo 5, versículo 39, diz assim:
examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então aqui tem um desejo. O desejo de Deus é que nós examinemos as Escrituras, porque é nas Escrituras que nós vamos encontrar as verdades sobre Deus. Então, o desejo de Deus é que examinemos as Escrituras. Entretanto, no versículo 40 diz assim: contudo, não quereis vir a mim para teres vida eterna. Então, o desejo de Deus é que nós meditemos nas suas Escrituras, que nós examinemos as Escrituras para saber o que é que elas falam de Deus. Entretanto, o que Deus fala? Não quereis vir a mim para serdes salvos, para terdes vida. Então, não adianta Deus querer que nós examinemos as Escrituras, Deus querer que nós sejamos salvos, se nós não buscarmos, se nós não quisermos que estas verdades também sejam verdades nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 12, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Abra aí a tua Bíblia, vamos ver o que Deus fala conosco a respeito da vontade dele e da nossa vontade também. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11, diz assim, 1 Coríntios 12, 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto a respeito dos dons que serão ministrados, que serão entregues à igreja. E aí ele fala que quem dá estes dons é o Espírito Santo, né? E ele dá os dons de acordo como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, o desejo do Espírito Santo é entregar os dons a cada um da forma como ele quer entregar. E ele faz isso, ele entrega esses dons. Porém, quando nós vamos verificar no capítulo 14, versículo 12, olha só o que diz a palavra: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então não basta somente o Espírito Santo querer dar e entregar e dar os dons da forma como ele apraz, mas aqui o apóstolo Paulo, no versículo 14, capítulo 14, versículo 12, fala que assim também nós devemos desejar dons espirituais para progredir na edificação da igreja. Então, o desejo de Deus é entregar os seus dons, mas nós devemos querer ter estes dons também. E em Efésios capítulo 4, no versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quando nós examinamos as Escrituras, descobrimos o que elas dizem de Deus, quando nós desejamos os dons espirituais e assim nós nos edificamos para a edificação também da igreja, nós não seremos mais levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer enganador, por qualquer um que venha colocar sobre nós uma nova lei, um novo evangelho. O nosso querer vai estar moldado com o querer de Deus, porque nós verificamos nas Escrituras aquilo que elas dizem. Então, como eu vou, neste primeiro princípio, a vontade de Deus só acontecerá se todos quiserem o mesmo que Deus. E onde eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir verificando nas Escrituras. E o segundo princípio que nós devemos seguir para ter a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. O segundo princípio:
Valorize o que Deus te oferece, pois Ele não dá para aquele que o despreza. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, quem são os cães? Quem são os porcos? São aqueles que desprezam as boas coisas. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Os cães não sabem o que é santidade, e os porcos não sabem a riqueza que tem nas pérolas. Então, Deus espera que nós valorizemos aquilo que Ele oferece a cada um de nós. O texto está dizendo que você vai oferecer santidade aos cães, eles não vão querer, eles vão desprezar. Você vai oferecer pérolas aos porcos, eles vão desprezar. Deus vai oferecer para cada um de nós, Deus oferece para cada um de nós a vida eterna, Deus oferece para cada um de nós as bênçãos, Deus oferece a cada um de nós coisas boas. Porém, se nós fizermos como os cães, se nós fizermos como os porcos, desprezar aquilo que Deus quer dar para nós, Ele não vai dar. Não tem como. Ele até quer fazer isso, mas Ele não vai dar para aquele que despreza. Em Isaías, capítulo de número 44. Isaías 44. Versículo 3. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus vai derramar água sobre o sedento. Uma pessoa, quando ela está sedenta, se ela não demonstrar que tem sede, ela não vai conseguir beber água, não vai conseguir achar água, ou não vai ter a sua sede satisfeita. Se você está com sede, demonstre que está com sede. E aí a palavra diz: aquele que está sedento, Deus fala, eu vou derramar sobre ele torrentes, vai derramar água, torrentes sobre a terra seca. Então, uma terra seca, alguém que está sedento, de maneira nenhuma despreza a água. De maneira nenhuma vai desprezar aquilo que Deus está pronto para entregar. Está com sede? Deus vai te dar água. Você de forma nenhuma vai rejeitar. Esse é o desejo dele. E em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo número 13. Mateus 13, versículo de número 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ora, ele encontrou algo muito bom. É assim o reino de Deus. Deus oferece o reino de Deus como algo muito bom, como algo tremendo para o homem. E qual deve ser a atitude do homem quando Deus oferece para ele o reino? Tem de ser dessa maneira como o homem aqui. Ele encontrou algo precioso, ele escondeu no seu coração aquele desejo e ele foi, vendeu tudo que ele tinha para poder adquirir aquele campo. É assim com as coisas que Deus oferece para nós. Deus oferece, e aí nós devemos deixar tudo
que atrapalha em buscar adquirir aquilo para nós. Da mesma forma, no versículo 46 também fala que versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É dessa maneira que Deus quer que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade dele. Quando ele oferecer alguma coisa para nós não desprezarmos, mas fazermos de tudo para adquirir aquilo ou para receber aquilo que ele tem para nos dar. Então, quando a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Porque, segundo o primeiro princípio que vimos aqui, a vontade de Deus só vai acontecer se todos quiserem a mesma coisa que Deus quer. Se a nossa vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, e eu descubro esta vontade de Deus lendo as Escrituras. E segundo princípio, valorize o que Deus te oferece. Quando nós percebermos que Deus está oferecendo, Ele quer oferecer, e quando Ele vai oferecer alguma coisa para nós, quando Ele oferecer algo para cada um de nós não devemos desprezar, mas devemos fazer de tudo para que aquele desejo de Deus se realize na nossa vida, aquele propósito que Deus tem para cada um de nós se realize nas nossas vidas. Porque algo tremendo pode acontecer quando Deus, que quer fazer algo na sua vida e na minha vida, e encontrar um campo fértil para que Ele possa plantar e Ele mesmo colher aquilo de nós. Agora, se nós o desprezarmos, Ele vai achar uma outra pessoa para cumprir o propósito dele. Mas nós iremos falhar no nosso propósito, naquilo para o que viemos fazer. Então, nesta noite, eu quero que, através desta reflexão, você possa entender que a vontade de Deus é realizar a vontade dele em nossas vidas. Porém, ele só vai conseguir fazer isso se nós quisermos a mesma coisa que ele, se nós não desprezarmos aquilo que ele quer oferecer para cada um de nós. E aí eu pergunto para você, meu amado irmão, meu amado amigo, aquilo que está no teu coração, aquilo que Deus colocou no teu coração, é a vontade dele? Você já perguntou para Deus se o que Ele deseja para você é aquilo que você tem vislumbrado como possibilidade? Então, se você ainda tem alguma dúvida, busque nas Escrituras, examinai as Escrituras. E quando você perceber que é aquilo que Deus quer te dar, é aquilo que é a obra que Ele quer fazer na sua vida, quando você perceber isso, não despreze de maneira nenhuma. Eu quero fazer uma oração neste momento para você, onde quer que você esteja. Essa oração, ela tem o objetivo de tentar fazer com que você entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida. Talvez você esteja num leito de hospital e esteja perguntando: será que esta é a vontade de Deus para a minha vida? Ou será que a vontade de Deus já se cumpriu, o propósito já se cumpriu e para mim agora não resta mais nada? Ou será que Deus ainda tem algo para fazer na tua vida? Vamos orar para que Deus revele a sua vontade e que esta vontade possa fazer com que você também queira ter a mesma vontade que Deus quer para você. Talvez seja um emprego que você está procurando, talvez seja a restauração do teu casamento, talvez seja a restauração do teu relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo. Eu não sei o que está passando pela tua mente, eu não sei o que passa pelo teu coração, mas Deus sabe e Ele quer fazer uma obra tremenda e completa na tua vida.
Então, meu amado amigo, meu amado irmão, você que está conosco aqui nesta noite, Deus possa abençoar a tua vida. E vamos então fazer esta oração. Ore comigo. Se você conhece alguém que talvez esteja numa situação que precise de oração, este é o momento de você fazer a sua intercessão. Mas você já está agradecendo a Deus por algo recebido. Este é o momento de ação de graças também na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque a tua vontade é sempre perfeita, é sempre boa, é sempre agradável. E tu nos fala na tua palavra que se nós quisermos, e se nós ouvirmos a tua voz, nós iremos comer o melhor desta terra. Pai querido, eu tenho certeza que meu amado irmão, meu amado amigo que está do outro lado, meu Deus, que está das ondas da internet, que está, meu Deus, em qualquer lugar deste planeta, participando conosco, Deus, deste momento de reflexão. Eu tenho certeza que cada um de nós quer comer o melhor desta terra. Ó Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, querendo ouvir a tua voz. Ó Deus, fala conosco através das Escrituras, fala conosco através de uma palavra, de um irmão, de um amigo, fala conosco através desta reflexão, Pai. Mas toca no nosso coração e faça com que, quando ouvirmos a tua palavra, quando percebermos aquilo que tu queres fazer conosco, teu propósito para conosco, nós não venhamos a desprezar, Pai, como os cães ou como os porcos, mas que venhamos fazer como aquele homem, quando procurou e encontrou uma pérola de bom valor, ele fez de tudo para poder adquirir. Então, ó Deus, que a nossa vida seja uma eterna busca, ó Deus, uma busca da tua vontade sobre nós. E quando encontrarmos esta vontade, que possamos fazer de tudo para adquirir, para receber de ti, ó Deus, as bênçãos que tu tens para cada um de nós. Pai querido, visita agora, ó Deus, aquele que está no leito do hospital, talvez desenganado pelos médicos, talvez, ó Pai, pensando que o propósito da tua vida, ó Deus, o propósito que tu tens na vida dele já se encerrou, ó Pai. Perdeu as esperanças, ó Pai, renova. Mostra para ele agora neste momento, ó Pai. Faça levantar, ó Deus, deste leito e perceber que a vida ainda não acabou. Perceber que tu tens, ó Deus, pérolas para entregar a cada um deles. Talvez seja aquele que está com algum problema no seu casamento, com a sua esposa ou com o seu esposo. Ó Deus, talvez seja no relacionamento com os filhos, talvez seja no relacionamento do trabalho, ó Pai. Talvez seja um relacionamento, ó Deus, até na igreja. Ó Deus, restaura, mostra, Pai, que a tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, ela quer, ó Deus, fazer com que todos comam o melhor desta terra. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos a ti que abençoes as nossas vidas com a tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, meu amado amigo, Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua vida. E fica o nosso desejo aqui também de que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, participe conosco, faça a multiplicação dessa mensagem, ó Deus, compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, aquilo que você achou, se você concordou conosco, se você discorda, ou se você tem alguma pergunta dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que Deus colocar no nosso coração, na nossa mente. Estaremos dispostos a debater, a conversar, responder se assim for necessário, para que as bênçãos de Deus alcancem a tua vida como tem alcançado a minha vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.